Graça e paz, irmão. Bem-vindo a mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar lendo alguns trechos do Grande Conflito, capítulo 11. Os príncipes amparam a verdade. Apesar do edito de Worms, declarando Lutero proscrito e proibindo o ensino ou a crença de suas doutrinas, até ali prevalecera no Império a tolerância religiosa. Eles começaram a perseguir Lutero, os ensinos de Lutero, mas ainda prevalecia na Alemanha a tolerância religiosa, ou seja, o respeito às suas liberdades, ainda prevalecia. E aqui está um ponto importante: até ali prevalecera, ou seja, até ali porque estavam tentando acabar com isso, estavam tentando que não houvesse mais a liberdade de consciência para você professar sua fé. Se nós formos olhar e fazer um paralelo com o que está por vir em nosso mundo, é exatamente a mesma coisa. Cada vez mais uma perseguição religiosa àqueles que querem seguir a verdadeira fé das Escrituras. Prosseguindo. A tolerância religiosa fora legalmente estabelecida e os estados evangélicos estavam resolvidos a opor-se à violação dos seus direitos. Ou seja, o poder político estava ali pronto a agir para que os direitos de sua liberdade não fossem violados. Os príncipes alemães, eles não queriam que fosse institucionalizado o poder romano sobre as pessoas, impondo seus dogmas, impondo suas ideias. Eles queriam manter a liberdade dos seus direitos, a liberdade de professar sua fé, de estudar, de crer. Rejeitemos este decreto, disseram os príncipes. Em assuntos de consciência, a maioria não tem poder. Já falei sobre isso no vídeo anterior e nós vamos continuar vendo isso no estudo do Grande Conflito, a importância que é a liberdade de consciência. A maioria não tem poder, ou seja, a maioria não pode impor os ditames. Tudo aquilo que é imposto por uma maioria vai contra a vontade de Deus, independente do assunto. Quando nós tivemos recentemente a obrigatoriedade de se fazer algo para continuar nos seus empregos, a obrigatoriedade de ficar em suas casas, isso não provém de Deus. As pessoas têm que ter a liberdade de tomar as suas escolhas, de fazer as suas escolhas. Tem que ser escolhas conscientes, tem que ser escolhas pautadas pela palavra de Deus. Não estou dizendo que é certo ou errado a questão de ficar em casa, tomar as medicações ou não. O errado é impor isso, é tirar a liberdade de consciência das pessoas. Isso é errado. Se tivéssemos uma lei civil, acredito que já falei isso em outros vídeos, se tivéssemos uma lei civil para guardar o sábado, isso seria errado. Por mais que seja certo pela palavra de Deus, nós não devemos forçar as pessoas a fazer aquilo que é certo. As pessoas têm que ter a liberdade de escolher o certo ou o errado. E as suas escolhas, as nossas escolhas, a minha e a sua escolha, vão determinar aquilo, o Deus a quem servirmos. Se o Deus que nos salvou ou o Deus desse mundo, o príncipe desse mundo. Os delegados declararam, e ao decreto de 1526, que devemos a paz que o Império goza, sua abolição encheria a Alemanha de perturbações e divisão. A dieta não tem competência para fazer mais do que preservar a liberdade religiosa até que o concílio se reúna. Eles queriam continuar preservando a liberdade religiosa, sabendo que iria acontecer lutas, um massacre, se isso acontecesse. Já vimos que quando Lutero se afastou um pouco, começou a surgir os fanáticos e queriam pegar em armas, queriam pela violência e não pela palavra fazer implementar aquilo que eles acreditavam. Da mesma forma que seria um poder a mais para esses fanáticos agora voltarem com força e tentarem impor
aquilo que eles queriam, aquilo que eles desejavam, através de armas, através de força. E como a palavra diz, nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito de Deus. Proteger a liberdade de consciência é dever do Estado, e isto é o limite de sua autoridade em matéria de religião. Todo governo secular que tente legislar sobre as consciências religiosas ou impô-las pela autoridade civil está a sacrificar o próprio princípio pelo qual os cristãos evangélicos tão nobremente lutaram. E é por isso que os cristãos evangélicos, os protestantes, lutaram desde o princípio pela liberdade de consciência, pela liberdade de lermos a palavra, de compreendermos a voz de Deus e aplicarmos em nossa vida sem querer impor nada a ninguém. Sola a Escritura, somente a Escritura, tudo aquilo que a Escritura diz. E ela é nossa regra de fé, ela é que nos conduz, ela é que nos guia. E não o Estado querer legislar sobre isso, querer impor as suas vontades. Semelhantes a milhares que têm havido desde este tempo apenas olhavam para as coisas que se veem. Aqui está falando sobre o poder dominante da época, a igreja romana, o próprio rei, lisonjeando-se de que a causa do imperador e do papa eram forte e a dos reformadores fracas. Houvessem os reformadores confiado unicamente no auxílio humano e teriam sido tão impotentes como o supunham os adeptos do Papa. Então os adeptos do Papa olhavam para a sua causa, olhavam para os protestantes e viam que a causa deles era mais nobre, era mais forte. Os protestantes não tinham força. E se os reformadores tivessem com a mesma visão, teriam perecido, iriam ver que realmente eles tinham razão. Mas conquanto fracos em número e em desacordo com Roma, tinham a sua força, apelaram do relatório da dieta para a palavra de Deus e do imperador Carlos para Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A confiança deles estava em Cristo. Eles não estavam confiando nos poderes dessa terra, eles não estavam confiando em sua própria força, eles estavam confiando que Deus iria conduzir conforme fosse o certo. E muitas vezes eu e vocês tentamos fazer das coisas com a nossa própria força, tentamos colocar a nossa ideia, os nossos dons, os nossos talentos, para fazer com que as coisas aconteçam. Muitas vezes olhando para as coisas ao nosso redor e vemos que não temos força de conseguir, então desistimos. Devemos começar a olhar mais para Cristo, é mais de Cristo em mim, para que, sim, Deus possa começar a atuar e abrir as portas e Ele mover e percebamos que não é o nosso poder, não são os nossos dons, não são os nossos talentos, mas é o poder de Deus guiando e conduzindo as coisas conforme a vontade dEle. O futuro parecia-lhes tempestuoso e incerto, dissensão, contenda, derramamento de sangue pareciam inevitáveis. Os reformadores, porém, certos da justiça de sua causa e confiando no braço do Onipotente, estavam cheios de coragem e firmeza. Parecia que tudo ia dar errado. Tudo ia dar errado aos olhos humanos. Mas a confiança em Deus permanecia a mesma. E eles, confiantes nisso, prosseguiam, continuavam clamando, continuavam em oração, continuavam estudando, continuavam buscando. Cheios de coragem e firmeza. O Senhor vai nos conduzir, o Senhor vai nos suster, o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Não haveria de crer e obedecer somente, mas também ensinar o que a palavra de Deus apresenta. E negavam ao padre, o magistrado, o direito de intervir. Eles não queriam só poder, liberdade de crer, mas também de poder pregar, de poder levar, de poder ensinar, sem que as autoridades de outras igrejas, como o padre, como outros magistrados, pudessem intervir, dizendo que ali ele não poderia falar, aquilo ele não poderia fazer. Queriam ter total liberdade de ensinar a Bíblia como ela é. O protesto de Spira foi um testemunho solene contra a intolerância religiosa e uma afirmação do direito de todos os homens de adorarem a Deus segundo os ditames de sua própria consciência. E aqui, novamente, a repetição. Adorar a Deus segundo os ditames de sua própria consciência. Será que
temos tido visto a importância disso em nossas vidas? Será que damos valor a isso? E será que hoje, que ainda temos, pelo menos aqui no nosso país, isso, em alguns outros países também, enquanto outros já estão sendo perseguidos, não podem fazer isso, será que temos a ciência de quão importante isso é para fazer avançar a mensagem? Para poder levar Cristo agora, enquanto ainda podemos fazer isso com liberdade, enquanto ainda podemos ensinar o que a palavra diz? Nós negligenciamos o tempo em que vivemos, as oportunidades que temos, porque estamos presos a esse mundo. Temos que cortar as raízes com aqui, as coisas que nos prendem aqui, olhar mais para o alto, olhar mais para Cristo. Que Ele nos conduza, que Ele nos mostre o caminho, nos faça faça em nós aquilo que precisa ser feito, a obra que nós não podemos fazer, mas temos que ter uma entrega total, sem nos prender às coisas desse mundo, sem ficar olhando para o aqui. Aparecem então sinais de perigo para os protestantes. Houve também sinais de que a mão divina estava estendida para proteger os fiéis. Sempre irá aparecer os sinais de perigo, sempre irá aparecer as dificuldades, sempre terá aprovações, sempre haverá tentações, mas a mão divina sempre estará estendida para proteger os fiéis. Aqueles que clamam, que oram, que buscam, que se angustiam com o estado, como as coisas estão, que veem a igreja morna, que não se mexe, que não busca, que não clama, que não prega. A mão de Deus sempre estará estendida para esses. Os fiéis servos de Deus não estavam labutando sós, enquanto principados, potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais se coligavam contra eles. O Senhor não esquecia de seu povo. Se pudessem seus olhos abrir-se, teriam visto uma prova da presença e auxílio divinos, tão assinalada como fora concedida aos profetas de outrora. Se pudéssemos abrir os olhos quando estamos em momentos de dificuldade, em momentos de luta, quando estamos buscando fazer o evangelho avançar à frente, se pudéssemos abrir os olhos, veríamos os anjos ao nosso redor a nos proteger, assim como foi com Eliseu, quando ele estava cercado e pediu para que os olhos do seu assistente fossem abertos para que ele pudesse ver e confiar em Deus. Se pudéssemos ver o quão Deus tem protegido a igreja, o quão Deus tem protegido a cada um de nós que tem buscado viver e levar a mensagem. Mas muitas vezes a nossa falta de confiança, muitas vezes as amarras desse mundo têm impedido que vejamos o quão Deus tem sido maravilhoso para conosco. Do local secreto de oração proveio o poder que abalou o mundo na grande reforma. Ali, com santa calma, os servos do Senhor colocaram os pés sobre a rocha de suas promessas. Através da oração, o poder de Deus veio e abalou o mundo. Através da oração, o poder de Deus veio e fez aquilo que nós não poderíamos fazer, que eles não poderiam fazer, e fará aquilo que nós não podemos fazer nesse momento. Mas não oramos, não buscamos, não acreditamos, não confiamos. Durante a luta de Augsburg, Lutero não passou um dia sem dedicar 3 horas, pelo menos, à oração. Quanto tempo eu e você temos orado? Quanto tempo eu e você temos clamado para que Deus atue na igreja, para que Deus transforme a nossa vida, para que Deus nos conduza, para que Deus faça em nós aquilo que nós não podemos fazer? Quanto tempo temos dedicado a estar com Deus? Pelo menos 3 horas em oração. Pelo menos 3. Era o que Lutero estava dedicando. Menos que isso, não. Mas algumas vezes mais que isso. Que vergonha a nós. Que temos tão grande luz, mais luz que Lutero. Que vivemos um tempo muito mais solene que Lutero, onde Cristo está prestes a voltar. Que vergonha a nós! Quanto tempo temos passado clamando a Deus para que Ele atue no mundo hoje, nas nossas vidas, dos nossos irmãos, da nossa família,
dos nossos vizinhos? Quanto tempo temos passado com Deus? Era 3 horas só em oração. E o estudo da palavra? Quanto tempo temos passado com Deus? Aí dizemos que temos comunhão. Que comunhão que temos? Ler ou apenas ouvir uma lição rápida, uma meditação, ou quanto estou no trânsito, porque eu não paro nem só para aquele momento especial apenas com Deus, eu fazendo sempre outras coisas. Quanto tempo vamos ficar nessa letargia espiritual? Quanto tempo achando que isso vai ser o suficiente? Quanto tempo vamos pensar que estamos salvos, vivendo uma vida medíocre? Como cristãos medíocres? Deus tenha misericórdia de nós. E eram horas escolhidas dentre as mais favoráveis ao estudo. Provavelmente, no momento em que ninguém poderia perturbá-lo. No final de noite, já entrando na madrugada, o início da manhã bem cedinho, onde ninguém iria interrompê-lo. Na intimidade de sua recâmara, era ele ouvido a derramar sua alma perante Deus em palavras cheias de adoração, temor e esperança, como quando alguém fala a um amigo. Adoração a Deus, temor a Deus e esperança, confiando que Deus vai abrir o caminho, que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Será que nossas orações têm adoração a Deus? Tem o temor que devemos ter a Deus? Tem esperança e confiança que Deus está agindo e estará agindo e abrindo as portas daquilo que for necessário? Deus tenha misericórdia de nós, que com esse pequeno exemplo de Lutero, com como os príncipes agiram confiantes, e devemos sim ter a nossa liberdade de estudo, liberdade de consciência, liberdade de professar a nossa fé, de viver a nossa fé, de pregar a nossa fé. Possamos olhar para esses exemplos e vermos o quão em falta estamos em nossa vida, o quão letárgico estamos, o quão amarrados nesse mundo, o quão enraizados aqui. Minha cabeça só pensa nas coisas desse mundo. São casas, são carros, são viagens, são o entretenimento, os filmes, as séries. São os prazeres do comer errado, do beber qualquer coisa, daquilo que agrada o paladar. Quanto tempo mais vamos continuar esperando as coisas aqui? Deus tenha misericórdia de nós. Deus trabalha em nossas vidas, porque só assim iremos conseguir progredir. Devemos buscar mais, estudar mais, orar mais, principalmente no tempo em que estamos vivendo. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão quer comentar alguma outra parte desse capítulo, deixa nos comentários. Pede de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos abrir a Tua Palavra, estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, vem fazer essa transformação que nós não estamos conseguindo fazer em nossas vidas, Senhor. Abra as portas, Senhor, nos conduz, Senhor. Nos dê força, nos capacite, Senhor. Queremos entregar o 100% de nós a Ti, Senhor amado. Queremos orar mais, queremos estudar mais. Queremos aproveitar mais o tempo em que temos, Senhor, para pregar o Evangelho nesse mundo, Senhor amado. Temos de viver conforme a luz que recebemos e temos que pregar essa luz, Senhor amado. Por favor, nos ajude nessa obra, Senhor. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós. Te pedimos, Senhor, forças para seguirmos firmes e confiantes que o Senhor fará tudo aquilo que for necessário para que a obra avance, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.